Então vamos lá, continuando aqui a nossa aula de gramática espanhola. Nós estamos agora já em pronomes, né? Estamos chegando no meio, porque nós já vimos nessa aula substantivo, adjetivo, artigo, numeral. E agora vamos entrar no pronome, que são as 5 primeiras classes de palavras. Não diria que estamos no meio do curso, mas com certeza nós estamos numa aula muito importante, porque justamente aqui isso é o problema que os brasileiros têm mais dificuldade, que é justamente os pronomes. Por quê? Porque o espanhol, ele usa muito pronome, né? O hispano-hablante, não vou dizer só espanhol, porque eu tenho aí o pessoal da América Latina, Argentina, Chile, Uruguai, Paraguai, tem o pessoal do México, tem o pessoal da Costa Rica, e que falam espanhol, portanto, nós temos que mostrar aqui algumas diferenças entre os pronomes em português e os pronomes em espanhol. Bom, mas o que são pronomes, né? São aquelas palavras que têm a capacidade de apontar para outra parte do texto ou da conversação, ou também para elementos que se encontram fora deles. Então, o pronome é aquela palavra que tem a capacidade de apontar para outra parte do texto. Quando você usa um pronome, falei com elas, não é isso? Falei, chamei, vamos ver aqui, um pronome, dámeselo. Dámeselo, em espanhol, significa me dá isso aí. Você vai dar alguma coisa para alguém, portanto, eu estou fazendo a referência ao objeto direto, o objeto indireto. Então, o pronome, ele não só ele aponta para outra parte do texto, então eu tenho que ter tido uma referência de ter dito o que eu queria que aquela pessoa me desse. Eu falei numa frase anterior, depois eu disse para ela, dámeselo, me dá isso aí, porque eu fiz uma referência numa frase anterior do que deveria ser concedido. Então eu tenho aqui, conversação, ele faz a referência a um texto de uma conversação, também elementos que se encontram fora desta conversação. Quando se usa os pronomes para referir-se a pessoas gramaticais, esses pronomes são chamados de pronomes pessoais. As pessoas gramaticais são 3. Vamos lá. Eu tenho quem fala, que é o falante, que é a primeira pessoa, yo, o interlocutor do falante. Eu tenho a segunda pessoa, que aqui se designa qualquer outro elemento que não faça parte da conversação. E eu tenho a terceira pessoa, que é de quem se fala. Quem fala, quem escuta e de quem se fala. Então eu tenho aqui quem fala, quem escuta e de quem se fala. São 3 pessoas, tá? Vamos então começar agora a fazer uma divisão entre os pronomes. Eu vou começar falando, evidentemente, dos pronomes pessoais, que ocorrem com outras palavras ou pronomes pessoais, podem ter diferentes funções dentro de uma frase, tanto em espanhol quanto em português. Um pronome pessoal pode ser sujeito, objeto direto e objeto indireto, ou ser introduzido por uma preposição. Por exemplo, os pronomes pessoais mudam sua forma de acordo com a função que desempenham na frase. Então, vamos para os exemplos, que os exemplos são elucidativos. Los alumnos, sujeito, estavam viviendo, né, um documental. Los alumnos estavam viendo um documental. Então, os alunos, sujeito, estavam vendo, é um verbo transitivo
direto, um documental, objeto direto. Então, pronomes. El professor, sujeito, lo, objeto direto, interrompió para comunicar-lhes que a ellos, objeto indireto, estavam dispensados del resto de las clases. Prestem muita atenção. Os alunos estavam assistindo um documentário. O professor lo interrompeu. Então preste atenção. Quando eu disse que o pronome ele faz referência a uma frase anterior, ele lo interrompeu. Ele interrompeu o que, o professor aqui? Ele interrompeu o documentário. Logo, esse lo é um pronome porque ele substitui o documentário. Muito bem. E para comunicar-lhes. Ele está comunicando o professor a quem? Aos alunos. Comunicar-lhes significa comunicar a eles. Objeto indireto. Então, lhes é um pronome que nessa análise sintática aqui funciona como objeto indireto. Estavam dispensados do resto das classes. Bom, continuando ainda pronomes pessoais. Os pronomes permitem que a pessoa que escuta ou lê possa entender quando se continua falando da mesma entidade ou pessoa sem que seja necessário repetir o tempo todo sua denominação. Então, lógico, eu já coloquei lá atrás a pessoa, agora eu vou usar o pronome apenas para fazer referência àquelas pessoas. Por exemplo, vejamos como sou estranho o texto anterior sem os pronomes. Vamos lá, o mesmo texto. Los alumnos estaban viendo un documental. El profesor interrumpió el documental para comunicar a los alumnos que los alumnos estaban dispensados del resto de las clases. Qual seria o certo? El professor lo interrompió, para tirar esse documental daqui, para comunicar-les, que eu tiro a los alunos, que ellos, ou que les estavam dispensados del resto de la clase. Veja que o pronome ele suaviza, ele minimiza a quantidade de texto que eu vou usar aqui, já na medida em que o pronome ele serve para ficar no lugar daquele nome. Muito bem. Pronomes pessoais retos, mas você vai tomar um café, eu também, e a gente volta daqui a pouco para falar dos pronomes pessoais do caso reto.